começo da década de 70, a Puma percebeu que alguns de seus clientes queriam algo diferente dos já bem-sucedidos modelos com o motor da plataforma Volkswagen, motor Boxer Aria e a plataforma Volkswagen. Então eles pensaram em um modelo maior, um Gran Turismo. Nasceu o Gran Turismo Homologato, apresentado no Salão de 72, que se tornaria depois Gran Turismo Brasil. Hoje a gente vai falar do primeiro GTB, o meu preferido. Vamos conhecer os detalhes. Muito bem, Puma GTB é um dos meus carros preferidos, eu gosto muito. Aliás, o pessoal sempre pergunta, Beló, tem algum carro que você não gosta? Vou fazer um vídeo falando sobre isso, uma boa pauta, aliás. Bom, eu vou contar a história dirigindo, que é sempre mais divertido, mas essa ideia da Puma no início dos anos 70, como eu falei na cabeça do vídeo, eles perceberam e sentiram a necessidade que o público deles queria algo maior, algo com estilo mais americano, com tração traseira, com motor maior. Tração traseira até já tinha, mas não um motor maior, e dessa forma nasceu esse Gran Turismo, que se tornou uma referência também em desempenho, mas principalmente em excelente acabamento. O desenho do GTB teve inspiração, aliás, o GTB é um carro, o GTB, essa série 1, que ele não é chamado de S1, né, só pelos entusiastas, mas esse primeiro Puma GTB, ele traz uma característica interessante, ele me lembra muito o AMC Javelin. É muito interessante, desde o primeiro que eu vi eu falei, nossa, é parecido. Então vale destacar primeiro essa dianteira, olha só, com os faróis, muito anos 70, né? Ficou fantástico, esse primeiro é sensacional. Então vale destacar aqui a grade dianteira e uma coisa incrível que é isso aqui, esses para-choques que lembram muito o Camaro de segunda geração, Camaro Tubarão, né? Que tem os para-choques, é um recurso estilístico muito legal. Outra coisa interessante, rodas de 14 polegadas. O desenho das rodas do GTB eu sempre achei muito bonito, né? Ele tem esse miolo, né, com o desenho da Puma e os destaques. É muito legal, e a tala larga também. A gente nota isso olhando o pneu, né, da roda dianteira e aqui a roda traseira. Tem gente até que coloca 15 dessa roda que também fica bonita. Vale falar aqui desse pneu 235/60 14. Pneu mais antigo, mas enfim, tá dando um visual bacana. Falando de desenho do carro, eu acho que uma coisa que chama atenção é essa musculatura da carroceria. A gente vê aqui até as laterais, por isso que a roda 15 fica muito bonita, né? Um que a gente fez matéria lá atrás usava a roda 15. E o desenho também dessa segunda parte aqui, da coluna B para trás, é para a coluna C, esse desenho do vidro, puta, é fantástico, sensacional mesmo. E uma coisa que eu sempre gostei dos Pumas é isso aqui. Made in Brasil, sempre tiveram muito orgulho de serem feitos aqui, né, de uma indústria nacional. Detalhe aqui, Puma, e fechando com a traseira, esse aqui já é um 79, ele é o último respiro dessa geração, da Eviril S2, que a gente vai falar na próxima matéria, mas ele traz as lanternas do Alfa Romeo 2300 e os primeiros usavam lanternas do Saab. Último detalhe aqui, ó, GTB, um Puma nervoso. Para quem gosta de detalhes, olha só, hoje em dia parece muito comum, há muitos anos aliás, mas na época, meu amigo, era um baita charme você abrir o porta-malas com um botão. E aqui para os fãs de porta-malas, acabamento acarpetado, enfim, caprichado mesmo o carro. Custava caro, mas era bem caprichado. Eu falei em acabamento, mas olha só, o acabamento do Puma GTB é um dos melhores do mercado nacional. Realmente eles colocavam o que tinha de melhor na época e os consumidores eram muito exigentes. Olha o detalhe, esse banco, o detalhe aqui é um 2+2, né? E o acabamento do teto também. Olha os detalhes com as costuras, enfim, acabamento excepcionalmente bem feito. E falando em detalhe, em acabamento, a ergonomia deles é meio curiosa para dirigir, vocês vão ver. Eu vou dirigir e vocês vão ver, aí eu vou
né, eu tenho 1,72, eu me encaixo bem, mas pessoas mais altas teriam problema para andar nesse carro. Mas aqui vale destacar o volante de 3 raios, painel muito completo, pressão de óleo, pressão de combustível, nós temos aqui temperatura também, ou seja, um painel muito completo, né, para o motorista, que a Puma colocava em outros carros também, mas no GTB era caprichado. E se atentem para duas coisas nesse carro que são legais. Olha só o detalhe aqui do painel, couro em tudo, né, acabamento em couro. Era um carro caríssimo, um dos mais caros do mercado nacional, mas olha o nível de acabamento em relação até a Dodge e outros carros, né? Outras coisas, esse carro está com um sistema de áudio legal, detalhe aqui do toca-fitas, e isso aqui eu testei agora, cara, é um negócio muito interessante, está desbotado pelo tempo, mas funciona perfeitamente, é muito legal isso. Outra coisa que eu ia salientar é a ergonomia, olha só, todos os comandos, iluminação, limpador de para-brisa, todos na mão do motorista, né? Todos aqui do lado direito do painel, realmente muito bem pensado esse painel. E outra coisa que vinha também de série no GTB era isso aqui, ó, ar-condicionado, meu amigo. E aqui o seu grande diferencial em relação a outros Pumas, né? 250S, motor lendário aí da Chevrolet, 171 cavalos e um carro realmente que marcou época por conta disso também, pelo conjunto mecânico. Olha o detalhe aqui do ar-condicionado. Esse som é o que eu mais gosto. Só às vezes boto os escapes diretos e tal. Esse som esportivo do 4.1, do 250S, é um dos mais legais, né? Que eu acho interessantíssimo, né? Câmbio de 4 marchas. Vamos que vamos. Os carros aqui da coleção acabam rodando pouco, né? Eventualmente a carburação, por melhor cuidado que seja, mas o carro ficar sem rodar, a carburação também dá uma complicada, né? Mas enfim. Bom, Puma GTB é um carro que eu adoro desde criança, cara, eu sempre gostei muito. E essa versão, esse primeiro GTB, é um carro difícil de ver, ou seja, é um carro raro, né? Aqui tem que tomar cuidado sempre com o cardan, né? É um carro mais raro, um carro mais difícil de ver, porque a produção foi menor também. E é interessante que, lendo uma reportagem de época do Newton Masteguin, né, o fundador da Puma, Milton Masteguin, aliás, Newton é o filho, ele comentou que tinha fila de espera de 2 meses, né? Ou seja, porque justamente o pessoal queria ter um carro diferente como esse, né? E uma coisa que eu acho legal é que inicialmente, Salão de 72, foi apresentado o GTO, né? Como eu falei, Gran Turismo homologado, mas é um nome que já era usado também, e a Puma resolveu, digamos, criar algo diferente, aproveitando aquele momento histórico também da nossa conjuntura, Gran Turismo Brasil. E realmente não dava para ser uma escolha melhor, né? Porque combinou perfeitamente com a proposta do carro, né? Você tinha os clientes que gostavam já da mecânica Volkswagen e tudo mais, mas também você queria, aí a Puma visualizava esse tipo de cliente, que era aquele cara que queria um carro que pudesse competir com o Maverick GT, com o Dodge Charger RT, com o próprio Opala SS, e dessa forma a ideia do GTB ganhou corpo, e não só isso, mas ganhou muitos adeptos, né? Assim que o carro foi apresentado no salão, foi um grande sucesso de vendas, né? Como eu comentei, ele me lembra o AMC Javelin, sempre me lembrou. E é interessante porque é isso que é bacana da Puma, né?
ela já tinha uma história toda com a Volkswagen, mas para esse carro em especial, a Volkswagen não tinha nenhum motor que atendesse os anseios, né, da Puma. Então ela foi falar com a Chevrolet e fez essa parceria com a Chevrolet. E é legal como ele é diferente, por exemplo, do Opala SS, porque ele era um carro bem mais caro, né? O Puma era um dos carros mais caros do país na época, justamente porque ele trazia o carburadorzinho, justamente porque ele trazia essa configuração, né? Ar-condicionado, cara, ar-condicionado é uma coisa muito incomum na época no Brasil. Você fala, pô, mas já era um país quente, sempre foi, né, um país quente, enfim. Tudo bem, tem aquelas questões ambientais e de diferença de temperatura, né, que mudou de uma época para outra, mas independentemente disso, né, vou pôr em primeira aqui só para a gente não pegar o cardan. Independentemente disso, ele é um carro que o ar-condicionado não era comum aqui. Mesmo em carros caros, o Dodge Charger de casa não tinha ar-condicionado. Ou seja, custava uma fortuna, né? Na época, um Commodore e mais dinheiro para completar. Dinamicamente, ele trazia alguns problemas relacionados ao comportamento dinâmico, principalmente da suspensão traseira, que a Puma acabou fazendo algo um pouco mais confortável e que talvez não combinasse tanto com esse espírito mais esportivo dele. Então, em velocidades mais elevadas, que eu digo 130 e tal, nem tão elevadas para o padrão de hoje, ele apresentava uma certa oscilação. Foi o que a imprensa especializada comentou na época, né? Ele precisava realmente de uma suspensão mais firme, que veio na sequência no S2, um ajuste de suspensão que a gente vai conhecer na próxima matéria. Esse aqui é um 7.9, ou seja, 7.8 foi apresentado o S2, então ele é um carro que já estava aí no final da sua história, mas, claro, não é por isso que é um carro menos importante, e eu acho fantástico. Eu comentei da ergonomia, é o seguinte: no caso, a ergonomia desses carros, vocês vão ver agora na próxima matéria que a gente vai andar no S2, o S2 vai ter uma ergonomia mais acertada para a maior parte dos motoristas. No caso desse aqui, você vê, eu tenho 1,72, para mim até que fica tranquilo. A ergonomia aqui do painel é muito legal, os instrumentos são todos concentrados aqui e tal. Por outro lado, para dirigir, você fica um pouco torto, né? E se a pessoa for mais alta, fica com a perna dobrada. Então, essa questão foi corrigida no S2. Não que essa seja ruim, mas realmente é uma posição de dirigir meio estranha. Maravilha! Cara, imagina o primeiro dono desse carro, cara. Você imagina? Que sensacional que devia ser ter um carro desse, cara. Várias pessoas na fila esperando. E com esse sistema de áudio aqui, puta, sensacional. É isso aí. Obrigado pela audiência, um abraço. Tchau, vou dar mais uma voltinha.